Hi everyone, how are you? Okay? Awesome! Bom pessoal, no vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre um negócio que eu gosto muito, que é sobre como definir metas de aprendizagem de linguagem. De língua. A ideia é ajudar vocês a definir melhor as metas de vocês. E assim a gente vai planejando o nosso aprendizado de inglês de uma forma muito mais sensata, tá? Por quê? Porque às vezes eu pergunto para os meus alunos, por que você precisa aprender inglês? Ou o que você precisa aprender inglês? Aí eles me falam assim, teacher, eu quero ser fluente. Teacher, eu quero falar tudo em inglês. Teacher, eu preciso entender tudo quando eu leio. Gente, a gente não entende tudo nem em português. A gente não consegue falar sobre tudo nem em português. Eu não domino, por exemplo, áreas como medicina e filosofia. São áreas muito distintas e muito longe da minha realidade, por não conhecer o assunto. E isso vai acontecer da mesma forma em inglês. Por isso que eu separei em 6 passos bem facinhos. É uma forma da gente pensar melhor as nossas metas sobre o que a gente realmente quer aprender em inglês e como que a gente vai fazer isso. Primeiro passo, pessoal, é a gente definir, então, a nossa habilidade. Por quê? Porque nem todo mundo precisa dominar as 4 habilidades. Nem em português a gente domina as 4 habilidades num nível parecido, tá? Então as habilidades são separadas em ativas e passivas. As ativas sendo speaking e writing, porque você faz coisas, né? Você fala, você escreve, então você está colocando a língua em uso. Já reading e listening são consideradas atividades passivas, porque você recebe as informações. Na minha opinião particular, eu não acho que reading e listening sejam completamente passivas, porque no seu cérebro ele está trabalhando um monte para conseguir decifrar tudo que está vindo para você, ok? Fora isso, você tem que definir uma. Então vamos lá. Vamos dizer, eu quero trabalhar speaking. A parte 1.1, pessoal, vai ser o que exatamente eu preciso fazer com o speaking. Digamos que você vai viajar. Então o que você precisa aprender para viajar? Você pensando bem objetivamente. Eu preciso saber pedir preço, pedir comida no hotel, ou eu preciso de vocabulário de restaurante, preciso de vocabulário de hotel. Agora você já tem o que você precisa estudar. É isso que você quer aprender, pra gente focar um pouco. Eu tô com dificuldade em falar coisas no futuro, ou falar sobre os meus planos futuros. Pronto, você já tem um outro campo de estudo. Eu vou ter que apresentar um trabalho em inglês. Muito bem, então você apresenta vários trabalhos em inglês. Então dessa forma você vai definir o que exatamente você quer trabalhar. No que você quer dar um gás, por assim dizer. A ideia aqui é a gente escolher o nosso objetivo e fugir um pouco dessa ideia de dizer eu quero ser fluente, eu quero falar tudo, tá? Vamos fugir disso aí. O passo 2, pessoal, é você escolher como você vai praticar essa habilidade, ou como você vai desenvolver esse objetivo. Então, digamos, eu quero melhorar minhas apresentações orais. Como você vai fazer isso? Eu posso fazer de várias formas. Eu posso, por exemplo, gravar eu apresentando mesmo, ou eu posso convidar meus amigos, um de cada vez, né? Porque eu apresento várias vezes, para ouvirem a minha apresentação. E dessa forma você vai melhorando. Cada vez que você apresenta, você vai apresentando melhor e você vai ficando mais fluente, principalmente se for, por exemplo, uma coisa acadêmica, tá? Que você tem que apresentar. O passo 3 é escolher uma rotina, tá? Escolher quando você vai fazer isso, com que frequência. Então a gente pode fazer isso de uma forma uma vez por semana, o que eu acho que é pouco, ou você pode fazer todos os dias. Você vai dizer, eu vou estudar 15 minutos todos os dias, ou estudar 1 hora todos os dias. Isso vai depender de muitos fatores, como por exemplo a sua motivação e a sua disponibilidade de tempo, tá? Então a gente precisa lembrar que vale muito mais a pena você ficar 15 minutos todos os dias do que ficar 4 horas um dia só na semana, tá? Então é muito mais importante a frequência do contato com a língua inglesa. Tendo escolhido habilidade, o que você realmente precisa aprender, como você vai aprender e a sua rotina, você precisa definir como você vai avaliar o seu progresso. Então você precisa encontrar uma forma de avaliar seu progresso que ela é confiável, que você vai realmente conseguir ver se você está fazendo melhor ou não. Então, por exemplo, acho que eu já dei esse exemplo no outro vídeo que eu queria quando eu estava estudando alemão. Eu queria aprender e lembrar dos verbos no passado em alemão. Então o que eu fazia? Eu escrevia. Então todo dia eu ia lá e eu escrevia, durante umas 2 semanas acho que eu fiz isso. Eu escrevia como se fosse um diário assim, em alemão das coisas que eu fiz durante o dia, tá? Isso me ajudou bastante. Depois eu conseguia lembrar muito mais fácil os verbos na hora de falar. Por exemplo, apesar de eu ter escrito eles,
eu falava eles muito mais facilmente, mas isso é uma coisa minha. Eu tenho que escrever para poder lembrar. Isso pode ser uma coisa que você faz. Como você vai avaliar? Eu tentava escrever os verbos sem olhar no livro, por exemplo. E depois eu conferia com o livro se estava certo ou não. Aí tinha erro de spelling, tinha erro de verbo, tinha um verbo que significava outra coisa. Mas com o tempo eu fui melhorando e fui lembrando dos verbos melhor também na hora de falar. Você precisa decidir uma forma de avaliar a você mesmo e avaliar o seu progresso. Outro passo que a gente vai ter que seguir é definir um prazo. Quanto tempo eu vou ficar focando nessa atividade? Ou quanto tempo eu vou ter para atingir esse objetivo? Eu tenho uma semana, eu tenho 2, eu tenho um mês. Isso depende muito de você. Quanto tempo você tem para se dedicar para essa atividade? Mas lembrem-se, pessoal, vocês não podem definir prazos muito longos nem muito curtos. Porque se eles forem muito longos, você vai se jogar na rede ou nas cordas e vai dizer eu tenho tempo para fazer isso daqui. E não pode ser muito curto porque senão não vai dar tempo. Por exemplo, eu preciso melhorar minha fluência com os verbos do passado. Ou preciso melhorar a fluência quando conto histórias pessoais no passado. Beleza, então, trabalha com isso umas 2 semanas, por exemplo. Depois você avalia, né, e depois continua estudando. As minhas últimas dicas, pessoal, são para vocês continuarem motivados. Então, procurem no que vocês estão fazendo os acertos de vocês, tá? Beleza, vai ter muito erro? Vai ter muito erro. Mas procurem os acertos de vocês, procurem as coisas que vocês erraram num e melhoraram no outro. Não se preocupem se vocês esqueceram que vocês melhoraram, porque a aprendizagem é isso mesmo, tá? Você lembra do negócio, você esquece e de repente você lembra de novo. E aí, conforme mais você vai lembrando e praticando, mais você vai evoluindo e seu inglês vai melhorando. Gente, vamos usar uma linguagem otimista. Talvez você não diga, eu não falo inglês, mas diga, eu não falo inglês ainda. Eu estou trabalhando para isso. Eu faço isso, tá? Então, sejam mais otimistas com vocês mesmos, acreditem em vocês mesmos, porque eu estou acreditando, né? Vou deixar para vocês, pessoal, um exemplo de como vocês podem organizar no papel, porque é muito importante colocar no papel tudo isso, tá? É muito importante colocar no papel, porque daí você fixa e ele é mais real. A habilidade que você vai escolher. Eu escolhi speaking. 1.1. O que você realmente quer trabalhar? Eu quero melhorar a minha fluência falando sobre verbos do passado. 2. Como que eu vou fazer isso? Eu vou gravar áudios todos os dias de 2 minutos falando sobre meu dia. 3. Quanto tempo eu tenho para isso? Eu tenho 2 semanas. Qual vai ser minha rotina? Todos os dias. E 4. Como é que eu vou me autoavaliar? Bom, para me autoavaliar, depois de cada semana, eu vou ouvir de novo o áudio e eu vou perceber se eu estou usando os verbos no passado corretamente e se eu demoro cada vez menos tempo para lembrar os verbos, tá? Porque é natural, você, esqueceu o verbo, você fica... tá? É normal, mas cada vez a gente vai tentar encurtar esse tempo. Agora é hora de vocês colocar tudo isso em prática e sentar a bundinha de vocês e estudar, tá? A gente não aprende inglês assim, miraculosamente. A gente tem que fazer o esforço também, tá? Então, quero ver agora aqui nos comentários como é que vocês vão se organizar esse ano para aprender inglês ou para melhorar uma habilidade de vocês. Coloquem nos comentários e se vocês ficarem em dúvida, como é que eu digo isso? Ou como é que eu coloco isso na forma de objetivo? Joga aí que os classmates de vocês aqui do Teacher I Have a Question podem ajudar vocês também, tá? Pessoal, se vocês gostaram dessa dica, compartilhem o vídeo, curtam o vídeo, mostrem para os amigos de vocês, tá? Porque a ideia do canal é ajudar cada vez mais gente e eu só cresço se vocês me ajudarem. Alright? Thank you very much. Thanks for watching. I see you around. Bye bye.